queridos e amados irmãos, amém? Ó, meus irmãos, já vou para a palavra, olha o tamanho do esboço. Mas ó, vou poupar vocês de procurar na Bíblia um monte de coisa aqui, amém? Hoje nós vamos tentar, vou tentar ler aqui uma boa parte, amém? Vamos aqui imediatamente para João capítulo 10, verso 30, para abrir o nosso entendimento. Acho que é um versículo que diz muito sobre o que nós vamos falar nessa noite. João capítulo 10, verso 30. João, quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Fácil. Quarto evangelho. Amém? Chegou em João, achou o capítulo 10. Achou o capítulo 10, verso 30. Verso curto. Curto, direto, preciso, cirúrgico. Amém? Em nome de Jesus. João 10, 30. Quem tem a Bíblia que fica vermelhinho nas palavras de Jesus, vocês vão perceber que isso aqui é uma fala do nosso mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus irmãos, como que essa igreja está limpa, hein? Nossa, Deus seja louvado, né, meus irmãos? Oh, glória! Meu Deus! Quem será que está fazendo esta obra magnífica? Obrigado, irmã Denise. Em nome de Jesus. Glórias e glórias. Vamos lá, João 10, 30. Também comigo? Facinho, hein? Jesus fala, hein? Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Agora pode fechar sua Bíblia um pouquinho, daqui a pouco a gente vai abrir de novo. Amém? Peço que vocês prestem atenção, porque senão, se a gente for procurar tudo que eu vou trazer aqui, nós vamos ficar até meia-noite, amém? Mas vou tentar ser objetivo. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final dessa nossa trajetória bacana demais, linda, que ainda está acontecendo, de estudar a Bíblia. Amém? Nós não estamos estudando um livro específico, uma passagem específica, uma mensagem específica, nós estamos estudando a Bíblia. Foram muitos e muitos cultos, eu já nem sei, assim, foram meses de estudo, amém? Mas agora a gente está chegando na reta final. Possivelmente seja esse o culto, o próximo Espírito Santo não apresentar mais nada, a gente encerra essa série, amém? Então, como a gente já está chegando no final, e o assunto que eu quero trazer hoje tem tudo a ver com os nossos primeiros passos, e é uma aplicação de várias coisas que nós, ao longo desse percurso, aprendemos. Eu quero fazer uma breve revisão, amém? Vocês me permitem? Então, em nome de Jesus, nós começamos essa série falando sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, amém? Existem duas revelações: a revelação natural, que é aquela que a gente vê com as coisas criadas, a gente pode ter uma percepção da grandeza de Deus, amém? Você até aquela imagem, depois você procura na internet, das fotografias do James Webb, que é um grande telescópio que está aqui em órbita da Terra, tirando fotos do confim do universo. São trilhões e trilhões e trilhões, aliás, 4 trilhões de estrelas, de galáxias, um universo imenso. Só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar na galáxia mais perto da gente, ninguém aqui poderia chegar, são milhões de anos-luz, amém? Então assim, você vê que essa grandeza toda, ela serve um propósito, dar um recado, mostrar para nós que Deus é imenso, amém? Essa é a revelação natural, amém? E também tem a revelação especial, e é aqui que entra a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe a grandeza de Deus, a inteligência de Deus, mas a gente não pode saber, a gente não consegue saber o que Deus quer. Então Deus resolveu nos dizer o que Ele quer, amém? E é aqui que entra a palavra de Deus, as Escrituras. Depois nós falamos que o assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Da capa da frente à capa de trás, o assunto da Bíblia é Jesus. Mesmo quando Jesus não digamos assim, chamado de Jesus, amém? Ele já está aqui e eu vou falar mais sobre isso mais à frente, amém? Depois, nós falamos da classificação dos livros da Bíblia, porque é importante a gente entender o tipo de livro, para a gente saber como que a gente lê.
Então a classificação que a gente estudou aqui, no Antigo Testamento é Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio é o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois vem os sapienciais e poesia, né? Que são salmos, provérbios e tal, e depois vem as profecias, os profetas. Então essa é a classificação dos livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, primeiro nós temos os evangelhos, depois o livro histórico que é o Atos dos Apóstolos, depois tem as cartas, depois o livro de Apocalipse, que é o livro dos últimos tempos. Amém? Então essa é a classificação dos livros da Bíblia. Quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente tem que saber mais ou menos que classificação ele tem, para a gente saber como que a gente lê esse livro. Amém? Também nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois nós passamos, fizemos uma revisão geral de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Alguns a gente sobrevoou, outros a gente parou e deu uma atenção particular. Um culto especial para Jó, um culto especial para Isaías, um culto especial para o Evangelho de João, e alguns outros, um culto especial para Romanos. Agora outros a gente trabalhou em bloco, mas a gente passou em revista todos os livros. Na sequência, a gente falou sobre a autoria dos livros, sempre tendo em mente que por trás está o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é uma coisa fantástica, é a marca do sobrenatural, o fato de que um livro que foi escrito ao longo, olha só, hein? Ele começou a ser escrito por volta de 1400 a.C. e terminou de ser escrito no século XI, ou seja, 1500 anos. Esse livro foi sendo escrito por pessoas diferentes, com idiomas diferentes, em épocas diferentes, muitas vezes sem um ler o outro. E no final a gente tem um livro que é todo coerente. Essa é a evidência que existe um autor por trás do livro, amém? Que durante os 1500 anos acompanhou o processo de escrita. Esse é o Espírito Santo. É o que a gente chama de revelação, amém? Hoje nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar na leitura. O Espírito Santo continua agindo, mas hoje a atenção, igreja, não como revelação, mas como iluminação. São duas coisas diferentes. Revelar é quando Deus escreveu, amém? Ali acaba revelando, agora ele não revela mais, a revelação acabou em Apocalipse, amém? Dali para frente, o que nós temos é iluminação. O Espírito Santo vem e ilumina a nossa capacidade de entender o texto. Glória a Deus. Então ele agiu e age na Bíblia. Agora, quem escreveu foi o Espírito Santo, mas ele usou pessoas ao longo do tempo, não é isso? E a gente falou de algumas dessas pessoas. Por exemplo, o primeiro deles que foi Moisés, depois Josué, depois Samuel, depois os profetas, depois vieram os evangelistas, Marcos, Lucas, João. Então nós falamos desses autores em nome de Jesus aqui e agradecemos muito pela vida de cada um deles que nos proporcionou essa escritura maravilhosa. Depois nós falamos da composição dos livros, o que a gente chama de cânon. Por que a Bíblia são esses livros e não outros, amém? E meu irmão, minha irmã, é bacana que todos esses cultos estão gravados. Então se você não vê algum, pode ir lá pela internet e assistir, amém? Esse do cânon a gente falou até do critério, por que esses livros estão e outros não. Porque meu irmão, quando você vai lá investigar na internet, vai te aparecer uns que a gente chama de apócrifos. Cuidado, hein? Se não está na Bíblia, não é a revelação inspirada, amém? Cuidado, distância. Até cita alguns. Tem um tal, por exemplo, de Evangelho de Maria Madalena. Vai para longe, não lê não. Ah, pastor, o senhor está me impedindo? Não, você pode ler em nome de Jesus, fica à vontade, mas como literatura, amém? Não como escritura, tá bom? E assim como esse, existem outros, tá? Cuidado, não deixe isso perturbar a tua fé. Se você já está comendo picanha na fé, você está ali forte, maduro, pode ler. Agora você está ainda engatinhando, não deixa nada te perturbar, amém? Melhor não consultar. Vamos lá. Então nós falamos da preservação das Escrituras, que é outro ato sobrenatural. Deus não se revela apenas na hora de escrever, Deus se revela também na hora de preservar essa Escritura. Olha que ela chegou na nossa mão 2000 anos depois de Jesus Cristo, 2000 anos depois de Abraão. Ô meu irmão, não é uma coisa qualquer, né? Não existe livro tão antigo quanto a Bíblia e tão bem preservado. Amém? Esse livro aqui, meu irmão, é sobrenatural também pelo fato de ter chegado até nós.
Amém? Uma confirmação. Ele foi preservado desde tempos muito antigos, nos papiros, em pergaminhos, e foi sendo reescrito, não reescrito de ser escrito diferente, mas reescrito de ser copiado, amém? Até chegar na nossa mão. Depois nós falamos dos idiomas originais: hebraico, aramaico e grego, amém? São os 3 idiomas com os quais a Bíblia foi escrita. E aí isso obviamente nos remete a entender que o que nós estamos lendo aqui é uma tradução. E aí nós falamos então do seguinte, da tradução da Bíblia. E aí no posterior nós tivemos a oportunidade de falar das versões da Bíblia. A Bíblia foi traduzida e continua sendo traduzida por homens e mulheres de Deus ao longo do tempo. E às vezes essas traduções são diferentes. E aí nós falamos por que elas são diferentes. Elas têm a ver com o original que é usado. Nós temos basicamente 2 originais, por exemplo, texto majoritário e minoritário. E temos também a técnica de tradução, que é equivalência formal, equivalência dinâmica e paráfrase. As 3 são bacanas, ajudam a gente, amém? Porque também eu mostrei aqui que, embora sejam traduções diferentes, a mensagem central continua sendo a mesma, amém? Então nós vamos usar agora, daqui para frente, eu chamo os meus irmãos a fazer isso, a usar essas traduções para quê? Para te ajudar a compreender a mensagem, amém? A paráfrase, por exemplo, me permite uma leitura mais fácil. A equivalência formal me permite chegar mais perto da língua original. Um ajuda o outro nessa sinergia, amém? Que o Espírito Santo vai ali regendo para que nós entendamos a palavra. Tá claro, meu irmão? Não tá chato não, né, meu irmão? Mas uma hora é bom a gente fazer essa revisão. Vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o que eu vou trazer daqui a pouco. Além disso, nós falamos dos tipos de literatura que estão presentes na Bíblia. E aqui, essa parte também a gente precisa ter muita atenção. Quando, por exemplo, a Bíblia traz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é para a gente pensar que Deus é um pastor literalmente. Senão a pessoa começa a pensar em Deus e vê na frente dele um pastor, né? Com a veste de pastor, com o cajado de pastor, agindo com o pastor, falando com o pastor. Não, meu irmão. Quando nós entendemos que o Salmo é uma poesia, a gente entende que ali não há literalidade. O que para nós é importante é o significado, amém? É a utilização de uma imagem para que nós entendamos, por uma analogia, ou seja, uma comparação, o que o autor quer nos dizer, amém? Não me importa pensar que Deus é uma pessoa como um pastor, né? Que tem a barba do pastor, o turbante do pastor, a roupa do pastor, o cajado do pastor. Não, o que importa é imaginar que Deus é como um pastor que cuida das ovelhas que somos nós, amém? Mas eu só vou entender desse jeito quando eu percebo que o livro é um livro de poesia. E aí eu não me confundo quando eu leio um livro histórico em onde estão sendo relatados fatos, como por exemplo a queda do muro de Jericó. O muro de Jericó não é uma fantasia, o muro de Jericó não é uma paráfrase, o muro de Jericó não é uma poesia, é um fato histórico, que aquele muro caiu pelo poder de Deus, amém? São coisas diferentes, então eu tenho que saber o que eu estou lendo, se é narrativa, se é poesia ou se é doutrina, amém? Então quando eu entendo o livro que eu estou lendo, eu entendo exatamente como eu devo aprender a mensagem. Glória a Deus. E ligado a essa questão do tipo de literatura, nós falamos de recursos de linguagem. Às vezes a gente usa recursos de linguagem querendo dar ênfase, amém? Querendo de repente, né, mostrar, né, algo que era grande. Eu acho que todo mundo aqui já contou uma história de pescador, não já? Eu pesquei um peixe desse tamanho. Na hora que você vai ver a foto. Mas meu irmão, por quê? Porque às vezes a experiência da pessoa foi tão magnífica. O primeiro peixe que eu pesquei, ele fez tanta força, eu tive que suar tanto para tirar ele, que na minha memória parecia até que ele era grande, né? Não é que a pessoa está mentindo, não. Mas
mas é a impressão dela. Mas às vezes também ela quer exagerar um pouquinho para tirar um ângulo, né? Irmão? Vamos mostrar, com peixão, né? Meu irmão, isso acontece também na Bíblia, às vezes quando fala assim, porque foram milhões de soldados. Meu irmão, não conta que são milhões, saiba que foi um exército muito grande, amém? Porque senão os detratores da Bíblia começam a usar dessas coisas, negando que existem recursos literários em todas as literaturas, mas quando quer falar mal, o que a pessoa faz? Ela finge que não existe recurso literário, finge que não sabe que existe recurso literário e vai dizer, na Bíblia está mentindo. Oh, misericórdia, amém? Ele está preparado para defender a sã doutrina, amém? Então a gente, quando sabe do recurso de linguagem, a gente fica mais capacitado para entender o significado, muito mais do que às vezes o que está sendo dito, amém? Amém? Claro? Muito bem. Aí, meus irmãos, nós chegamos no último culto. No último culto a gente trouxe duas palavrinhas difíceis, mas eu acho que depois do culto deu para entender o que significa: exegese e hermenêutica. O que significa essas duas palavras? Aqui eu vou traduzir para ser bem simples, né? Não é curso de teologia, não. Alguém vai assistir e falar, pastor, simplificou demais. Não. É para as pessoas entenderem, né? Você quer entender na teologia, vai fazer seminário, não é culto, também são coisas diferentes. Exegese basicamente significa o quê? Entender o texto, conseguir ler o texto e compreender o que está escrito, amém? É mais ou menos o beabá, frase por frase, sentença por sentença, parágrafo por parágrafo. Eu entendi o que eu li, isso é exegese. Eu entendi o que eu li, amém? Eu entendi o que o autor quis me dizer. Bacana, isso é exegese. Se você leu o texto e entendeu, você fez exegese, amém? Agora, o que é hermenêutica? Hermenêutica é um passo a mais. A hermenêutica já é você entender aquela mensagem em suas múltiplas camadas, amém? E isso tem um quê também de aplicação. É quando aquela passagem que eu entendi lendo, ela tem um significado para a minha vida, amém? Ela me impacta. Glória a Deus. Então, a hermenêutica e a exegese, elas é como se fossem duas pernas de uma pessoa que caminha, amém? As duas são necessárias. Precisa da exegese e faça a hermenêutica. Vem a exegese, vem a hermenêutica. Vem a exegese, vem a hermenêutica. As coisas, elas andam juntas, amém? E aí eu até introduzi que a exegese, eu até enfatizei mais a hermenêutica, na Bíblia, ela requer uma técnica, ela requer um pressuposto. E agora você vai entender porque eu voltei no início dos nossos cursos. Porque tanto a exegese quanto a hermenêutica da Bíblia, ela requer ser cristocêntrica. Amém? Vocês conseguem entender a palavra cristocêntrica? Dá para entender, não dá? Cristo do centro. Amém? Eu não falei lá que no nosso segundo culto a gente falou que a Bíblia trata de Cristo de capa a capa? Então Cristo é o assunto da igreja. Portanto, quando eu faço a exegese da Bíblia, eu vejo Cristo, eu vejo que Cristo vai sendo paulatinamente, se eu seguir na ordem a Bíblia, você vê que Cristo vai sendo paulatinamente apresentado para nós, amém? E a hermenêutica? A hermenêutica é a mensagem de Jesus pairando sobre cada passagem que eu leio. Mas vamos, antes de falar da hermenêutica, vamos falar um pouquinho mais da exegese, amém? Meu irmão e minha irmã, se você puder, tá? Se você puder, vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 3. Se não puder, não tem problema não. Eu vou pedir para você ir para todas as passagens, só uma ou outra eu vou pedir. Algumas aqui eu vou ler para a gente adiantar. Que a gente já está sabendo aí que houve uma aquisição de uma TV de 28 bilhões de polegadas, né? Não sei nem se passa na porta. Ô, glória, essa igreja passa, né? Amém? Eu estou sabendo, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa TV, e aí vai ficar tudo mais fácil. Aí eu passo os versículos na TV, a gente vai rapidinho, a gente não precisa ficar procurando coisas lá. Mas, irmã, eu gosto tanto desse negócio de procurar a Bíblia, que eu não sei se eu vou usar a TV toda vez, não, né? Meus irmãos estão ficando tudo aí, ó, tudo rapidinho na Bíblia, né, irmã Maria? Agora,
Meus irmãos, vocês percebem que vocês estão na primeira página da Bíblia, percebe? A Bíblia começa aqui. O primeiro texto que foi escrito da Bíblia por Moisés foi esse aqui. E olha que no verso 3 Cristo já aparece. Vou ler 1, 2 e 3, amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pastor, cadê Cristo? Onde está Cristo? Você pode? Vá lá para mim aqui em João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, compondo com 14. Estão comigo? Lembra que começou o primeiro versículo? No princípio. Vocês lembram lá comigo? Não foi ou não foi? No princípio. Aqui, ó. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 14, avança aí 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo também pode ser traduzido como palavra. Então, portanto, quando Deus disse haja luz, quem estava operando a criação? Jesus Cristo. Amém? Ainda não é chamado Jesus Cristo, mas ele estava ali. Em João nos mostra isso. No princípio Jesus estava lá naquele momento da criação, sendo a palavra criadora de Deus. Amém? E você lê Colossenses, você entende mais ainda. Mostra claramente que Jesus é a plenitude, sobre ele tudo foi feito. Nada do que existe teria existido se não fosse feito por Jesus. Amém? Então Jesus já estava ali na primeira página, no terceiro versículo. Amém? Agora você vai precisar acompanhar, confia em mim que eu vou ler alguns versículos. Amém? Jesus estava com Deus desde antes do tempo. Gênesis 3:22. Só escuta, tá? Não precisa ir lá não. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Quando Adão pecou, Deus falou com alguém. Veja que agora que Adão comeu a árvore do fruto do bem e do mal, agora ele sabe do mal. Olha como é que a palavra fala. Então disse Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Deus está falando com alguém. Quem era esse alguém? Jesus. E continua: sabendo o bem e o mal, ora pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. É naquela hora que Deus está falando que vai impedir Adão de ter acesso à árvore da vida. Ele fala: eis que agora Adão é como nós. Com quem que Deus estava conversando? Jesus. Ele estava lá. Amém? E aí avança. Deus já anuncia um plano de redenção imediatamente depois essa bobagem que Adão fez. Acho que tem dia, irmãinho, que eu não falei: Adão, hein? Que problemão que você criou na minha vida. Né, irmão? Se Adão tivesse comido aquele fruto, ia ser tudo tão mais fácil, né? Meu Deus, mas tá lá, Adão fez a caramba aqui, né? Dependendo do plano de salvação. E olha aqui, Gênesis 3:15. Lá não, eu vou ler, ó. E porém, Deus falando: inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira vez que Deus cita o que viria a ser a cruz. Porém, inimizade entre o diabo e o filho, a semente de Eva, ou seja, não é o filho imediato, o resultado da genealogia. Comecei a se contar a partir desse momento. Amém? Por que imediatamente depois de falar isso,
Sete teve não sei quem, que teve não sei quem, que teve não sei quem, que teve Matusalém, que teve Noé, que teve Sem, que teve... Por que isso? Porque Deus está nos contando que aquilo que Ele falou lá no momento do pecado original iniciava um relógio da contagem de tempo para a salvação, que haveria ser aquele momento em que a semente viria para pisar a cabeça da serpente, mas não sem ser ferido. Qual era o ferimento? A cruz. Amém? Então o que Jesus está aqui? Já no capítulo 1, capítulo 3 de Gênesis. E aí a gente continua. Não vou trazer todas as passagens, não, meu irmão, senão eu vou ficar aqui a noite inteira. É muita coisa claramente sobre Jesus nas Escrituras no Antigo Testamento. Vamos lembrar lá que depois Deus separou Abraão, não foi? Foi ou não foi? Separou Abraão, não foi? Olha o que está dito aqui, Gênesis 12:3. Deus falando com Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa era essa? Para abençoar o mundo inteiro. Quem veio abençoar o mundo inteiro? Jesus. Então, quando a gente lê a história de Abraão, a gente fica percebendo ali o Isaac como sendo o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, Isaac, Isaac. Não, meu irmão. Isaac é o caminho para o filho da promessa. O filho da promessa de verdade é aquele que viria muito depois da genealogia de Isaac. Jesus. É por isso que você percebeu que a Bíblia fala de Abraão, aí fala que teve Ismael, não teve? Mas Ismael desaparece, só fala de Isaac. Depois teve, lembra que Isaac teve 2 filhos? Jacó e Esaú. Chega um momento que a gente para de falar de Esaú, só fala de Jacó, não é? Aí fala das 12 tribos de Israel, até que chega um momento que as tribos elas se separam do reino, né? No reino do norte e reino do sul. O reino do norte é destruído, só fala de Judá, não é isso? E dentro de Judá só fala da genealogia de Davi. Portanto, a história que está sendo contada é de quem? Jesus. Por que Davi é importante? Porque ele é avô de Jesus. Por que Jacó é importante? Porque ele é o avô de Jesus. E por que Abraão é importante? Porque é dele que começa a genealogia de Jesus. Então, meu irmão, você nunca vai ver na nossa igreja a bandeira de Israel. Porque Israel tem um propósito transitório na história redentora da humanidade. Amém? Deus seja louvado pela história de Israel. E que Deus continue abençoando aquele povo, aquele país. E Deus é tão fiel que eles estão na terra deles até hoje. Amém? Contra tudo e todos, eles estão lá. Mas, meu irmão, esse plano não é o nosso plano. O nosso plano é Jesus, que passou pela história de Israel. Amém? Está claro isso, meu irmão? Se hoje a gente fala Davi, é porque tem a ver com Jesus. E quem não tem a ver com Jesus, simplesmente não foi citado, desapareceu na areia do tempo. Meu irmão, para terminar, os profetas então vêm dar detalhes da vida de Jesus. Eles vão detalhar coisas absurdas, meu irmão. Sabe por que é absurdo? Porque nós temos pergaminho. Lembra que eu falei aqui da preservação das Escrituras? Vocês vão lembrar. Nós temos pergaminhos de 200 antes de Cristo, que, por exemplo, essas profecias que falavam da vida do Messias estão lá 200 anos antes de Jesus vir. Então, portanto, já estava escrito o que depois aconteceu. Então não tem como dizer que é forjado. 200 anos antes de Jesus nascer, por exemplo, já falava o seguinte: Isaías capítulo 7, verso 14. Olha que Isaías escreveu isso 8 séculos antes de Jesus. A gente tem uma cópia de Isaías de 200 antes de Cristo. Vocês entenderam isso? É uma cópia. Ou seja, mostra que isso foi escrito muito antes, amém? A cópia mais recente que a gente tem que sobreviver, porque não sobrevivia por causa do meio, né? O papel ele deteriora, né? O papiro, o pergaminho ele deteriora. A gente falou sobre isso tudo. Mas veja, o texto de Isaías foi escrito 800 anos antes de Jesus. Tem uma cópia de 200 antes de Jesus e ele diz isso aqui. Atenção, amada igreja. Nós ainda vamos lá, hein? Vamos ver os pergaminhos do Mar Morto, mas vamos ver essa passagem lá, escrito em hebraico. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Uma virgem.
lá, o original de Miqueias, 200 anos antes de Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No princípio era o Verbo fez negócio. João nem tinha nascido quando isso foi escrito. E Jesus nasceu aonde? Belém. De quem? De uma virgem. Está entendendo, meu irmão, que a Bíblia sempre fala de Jesus? E vamos mais, vou trazer mais alguns aqui. Isaías 61, aliás, antes. Isaías 43. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Está falando de João Batista. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Qual é o significado? Como é que a gente traduz boas novas? Evangelho. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E continua. Lembra que Jesus Cristo, em determinado momento, ele abriu uma passagem e leu na sinagoga e falou: eis que essa palavra se revelou hoje. Era essa daqui, falava sobre ele na primeira pessoa, que era para ele ler 800 anos depois. Amém, meu irmão? Está falando o quê? Está falando do Evangelho, está falando da cura, está falando da libertação, está falando da obra de Jesus. E para a gente, não dá para falar todos, mas vamos lá. Entrada triunfal de Jerusalém, lembra aquela entrada triunfal dele em cima do jumentinho? Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, filho de jumento. Mais do que isso, crucificação. Meu irmão, a crucificação estava escrita antes da cruz ser instituída pelo Império Romano. Não existia nem Império Romano quando o Salmo 22 foi escrito. Se não existia nem Império Romano, não havia a forma de condenação à morte do Império, que era a cruz. E olha o que está escrito, Salmo 22:16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. A cruz. Por que era transpassada no pé? Para pregar o carro. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Aconteceu exatamente isso, lembra? Que eles pegam a roupa de Jesus e lançam sorte, os romanos, para ficar, quem ficava. E nesse caso até João fala, né, que se cumpriu isso, acho que foi João, mas não vou dizer que foi João. Enfim, os evangelhos falam, eis que se cumpriu a profecia. E por fim, meu irmão, a ressurreição. Salmo 16:10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Jesus nunca viu corrupção. Amém? Está claro, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando a gente faz um exame exegético da Bíblia, nós estamos lendo a história de Jesus. Tudo só faz sentido se a gente perceber esta como sendo a história de Jesus. Tudo está em torno dessa história, amém? Por isso que a gente chama de exegese cristocêntrica, amém? Tem vários fatos que não falam diretamente sobre Jesus, mas o enredo sempre tem a ver com Jesus. Quando a gente fala de Roboão, por exemplo, Roboão, por que Roboão, a história de Roboão está na Bíblia? Porque ele é um avô de Jesus. Ou Asa, porque ele é um avô de Jesus, amém? É por isso que eles estão aqui. A exegese é cristocêntrica. Então vamos entender. Exegese significa entender a mensagem, saber ler, né? Entender o que está sendo escrito. Bom, nossa exegese é cristocêntrica. E o que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação aplicada à nossa vida. Essa também tem que ser cristocêntrica. Nós temos que ler as passagens com uma lente de Jesus Cristo, porque senão, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos errar. Nós, todos aqui têm a sua experiência, todo mundo aqui já caminhou em outros ministérios, já tem uma caminhada longa com a palavra, não tem?
de Deus sendo praticada por pseudos interpretações. Não é verdade? Não vou dar exemplo nenhum. Todo mundo aqui, se fizer um exame mental, vai lembrar de alguma coisa. Então, meu irmão, em nome da autenticidade do texto, sempre que a gente lê uma passagem para poder discernir o que está certo e o que está errado, o que é exemplo a ser seguido e o que é advertência do que não fazer, a gente tem que ter em mente como Cristo agiria nessa situação. Como Cristo ensinaria nessa situação. Porque senão, meu irmão, desculpa aí, eu vou até usar um termo extremo, tá bom? Davi é um cara maneiro, bacana, ele ficou com Batseba, adulterou, então eu posso adulterar. Misericórdia. Misericórdia. Você está rivalizando Davi com Jesus? Está colocando Davi e Jesus no mesmo patamar? Não, eu quero saber como é que Jesus viria o que Davi fez. E eu preciso fazer esse esforço, porque depois tem um profeta que Deus manda falar para ele qual que é a opinião de Deus sobre o que ele fez. Não é isso, meu irmão? Agora, olha que coisa magnífica. Jesus nos mostra como fazer isso. Ele mostra como a gente deve construir essa hermenêutica cristocêntrica. Isso acontece lá no Sermão do Monte. Mas antes de chegar lá, eu quero ler uma passagem de Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. O que o autor está dizendo? No passado a revelação veio pelos profetas, mais recentemente veio por Jesus. E aí, se você continuar lendo Hebreus, você vai ver, logo em seguida o autor dos Hebreus faz essa comparação. Quem é maior? O profeta ou o anjo? O anjo ou o filho? Amém? Então toda a escritura ela tem que ser lida sob, sabe o que é diferente? Sobre, debaixo de Cristo. Amém? Está claro? Mas agora um irmão pode perguntar, mas por que Deus então falou tudo claramente desde o início? Atenção, amada igreja, para entender, amém? Deus é um pedagogo. Sabe o que é pedagogo? É um professor. Ele sabe das nossas limitações. Pergunta para uma professora como é que ela faz para alfabetizar uma criança. Ela pode chegar e abrir o Evangelho de João e falar, vamos ler o Evangelho de João. A criança vai entender? Não vai. Então, para você ensinar o amor que Jesus veio ensinar, antes você tem que ensinar justiça. Se a pessoa não entende a justiça, não vai entender o amor. Então Deus tem uma ordem, como uma professora. Primeiro ela ensina os fonemas, as letrinhas. A, E, I, O, U. Não é lá? A, E, I, O, U. Agora já sabe falar. A, E, I. A, E, I, O, U. Primeiro você começa aí. Aprendeu a E, I, O, U? A, B, C, D, E, F, H. Aprendeu A, B, C, D, E, F, H. Agora e o B com A? Bá. E o B com E? Bé. E o B com I? Pi. Agora vamos juntar o C, A, K com S, A, Z. Casa. E depois, frasezinhas pequenas, sentença, parágrafo, texto curtinho, texto grandão, livro. Amém? Coisa progressiva. Então Deus, ele precisou ensinar a humanidade de acordo com a capacidade da humanidade de absorver a informação. Amém? Por isso por que Deus separou o povo de Israel? Para dar a imagem do que seria depois a igreja. Por que Deus fez a circuncisão, instituiu a circuncisão da carne, do prepúcio? Para que a gente pudesse entender depois a circuncisão do coração, que é o Espírito Santo. Por que Deus estabeleceu o sacrifício dos animais? Pobrezinhos dos animais que eram sacrificados, para mostrar que o pecado leva à morte, só o sangue pode pagar o pecado. Para quê? Para nos preparar para o
o verdadeiro sacrifício que era de Jesus. Amém? Por que Deus falou do tabernáculo depois do templo? Para a gente ter a imagem do lugar santíssimo, que é onde Jesus governa a nossa vida. Lembra que eu acabei de ler em Hebreus? Porque Jesus sentasse à destra de Deus. Ele está onde? No tabernáculo de verdade, aquele que João viu em Apocalipse, que não é um tabernáculo feito por uma tenda nem por pedras, como o templo. Está claro, meus irmãos? E mais, por que ele instituiu a lei? A lei, então, eu acho uma coisa muito bacana, e o que às vezes dá um nó na cabeça do crente. Por que eu não tenho que guardar o sábado? Por que eu não tenho que guardar os dias de festa? Por que eu não tenho que seguir dieta de animais hoje? Porque a lei tinha um propósito na história pedagógica de Deus. Lembra lá de Pedro, que viu aquele lenço sendo trazido do céu, e aí aquela voz que diz: pega, mata e come. E ele falou: não posso comer, que são animais impuros. Aquilo que eu santifiquei, ninguém pode chamar de impuro. Não ouve aquela voz? Deus estava revogando uma lei? Não. Deus está mostrando que esta fase passou. É como Jesus, o sábado foi feito para o homem, para o sábado. Por que era necessária a lei? Atenção, igreja. Primeiro, para a gente saber a vontade de Deus. Segundo, para a gente saber que a gente é incapaz de cumprir. Qual personagem da Bíblia cumpriu a lei? Qual personagem da Bíblia que nunca pecou? Meu irmão, você não pode buscar o médico se você não sabe que está doente. Você não toma o remédio se você não sabe que a sua doença é fatal. Deus precisava revelar a sua vontade para mostrar que os homens não podem cumprir a vontade de Deus. E por quê? Para que depois Deus nos oferecesse a graça, para que Deus viesse para nos salvar e nos colocasse exatamente onde nós temos que estar, na posição de humildes que só podem encontrar a glória através da fé no Filho. Porque do contrário, ainda tem gente lá fora que faz isso, fica achando que por reza, que por jejum, que por caridade vai para o paraíso. Pobre, não entendeu o Novo Testamento, está no Antigo ainda, porque na letra da lei morre, só a graça salva. Amém? Então, meu irmão, você só pode ler o Antigo Testamento se você entende, se for com a lente de Jesus, porque daqui a pouco você está fazendo dieta alimentar aí que você não entendeu nada. Amém? Então vou passar da exegese para a hermenêutica. Por favor, amada igreja, agora eu sempre queria que vocês lessem comigo Mateus capítulo 5. Avançando até bem rápido, né, irmão? Estamos chegando lá. Graças a Deus. Deus os abençoe por essa disposição de numa sexta-feira a gente estar aqui estudando a palavra. Mateus 5:21. Jesus, nossa, meu irmão, fica extasiado. Jesus está nos ensinando como ler as Escrituras. Ele está nos ensinando, falando assim: meu filho, é assim que você lê o Antigo Testamento. Vamos começar com 5:17. Olha que frase importante. Estão comigo? Capítulo 5, verso 17. Meus irmãos, Mariana, por favor, para a irmã aqui. 5:17. Está acompanhando? Amém. Então vamos lá. 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Meu irmão, só uma pausa. Lei e profeta é uma das maneiras como os judeus dividem o Antigo Testamento, Tanakh, tá? Lei e profeta, é assim que eles chamam. Então ele está falando da Bíblia, do Antigo Testamento, amém? Você poderia trocar essa palavra, dizer, não cuideis que vim destruir o Antigo Testamento, amém? É isso que ele está dizendo. Não vim abrogar, termo jurídico, aí Mariana, termo jurídico significa o quê? Revogar, deixar, tirar a validade. Então olha o que ele fala: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Amém? Cumprir o que está escrito. Ele não veio desfazer, ele veio nos fazer entender. E mais, vamos para 5:20, pula aí
versículos. Por 18, 19 e 20. 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Meu irmão, olha para mim. Quem naquela época tinha o monopólio da interpretação do Antigo Testamento? Que até então a Escritura era só o Antigo Testamento, concorda comigo? Não tinha Novo Testamento redigido. A Bíblia era a Tanakh, a Bíblia era a lei dos profetas. E quem podia ler o Tanakh? Os fariseus e os escribas. Eles eram os pastores da época, amém? Eles é que interpretavam. E ele fala: se a sua justiça não exceder, não for além do que esses homens hoje, da forma como esses homens hoje interpretam o Antigo Testamento, você não vai alcançar o reino de Deus. Isso aqui está na introdução do maravilhoso Sermão do Monte. Ele está nos preparando para começar o Sermão do Monte, amém? Então ele está dizendo: ó, primeiro não me entenda errado, eu não estou aqui para negar, eu estou aqui para cumprir. Tudo que foi escrito antes de mim tem validade, mas olha para mim, eu vim cumprir, não é a sua justiça, é a minha. E depois, se a sua capacidade de entender não exceder, não for além daqueles que interpretam hoje a Escritura, você não chega no reino de Deus. Está preparado agora para entender a Escritura? É isso que Jesus está falando. Leia como eu vou te ensinar agora. Amém? Está claro, meus irmãos? E aí ele começa o Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Amém? Isso aqui é o quê? Mandamento, né? Jesus está falando lá no Antigo. Olha para mim, meu irmão, a gente vai continuar. Lá no Antigo Testamento está escrito: nos antigos, está montando aos mais antigos, Moisés, lá no início, Êxodo, onde está escrito isso. Os antigos receberam de Deus a mensagem: não matarás. Então o que as pessoas faziam na época? Não matavam. Não matavam. Deus falou para não matar, não mata. Mas explora, rouba. Não, rouba não pode estar falando. Mas explora, mas maltrata, mais xinga, mais humilha, mais trata com desdém, exerce intolerância, agride verbalmente, fisicamente. Será que vocês entenderam o mandamento? Essa é a pergunta de Jesus. Os antigos diziam: não matarás. Aí ele continua: mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. E continua. Está entendendo o que ele está falando? Meu irmão, não é só não matar, é não se encolerizar, é não prejudicar, é não injuriar, é não agredir. Amém? Olha que vai no fundo do negócio. O não matarás é a senha de um comportamento de respeito à vida do outro. Amém? Então nós só vamos entender o mandamento se a gente lê como Jesus nos ensina. Olha para Jesus e olha para o mandamento. Vamos mais para frente, vai lá para o versículo 27. Estão comigo? Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não é isso? Não cometerás adultério. Está aqui, mandamento também, não é? Os antigos, está lá em Êxodo: não matarás. Aí a pessoa pensa assim: não vou adulterar. O que significa? Não vou ficar com outra pessoa, não vou constituir família. A pessoa pensa assim: não vou constituir família, porque o cara, quando quer pecar, meu irmão, ele interpreta a Bíblia, ele interpreta de um jeito, mas ele interpreta. O não adulterar é não constituir família. Todo o resto eu posso fazer. Você duvida que tem gente que pensa assim?
Se for conveniente, o cara vai fazer. Aí Jesus fala assim, agora vamos entender o que significa não adulterar. Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, irmãozinho, não é só engolir, não pode mastigar, não pode colocar na boca, não pode provar, não pode chorar, não pode cheirar, não pode nem chegar perto, não pode nem olhar. E agora vamos pensar na magistral sabedoria de Deus. Ninguém adultera se antes molhou, não cobiçou, não deu espaço, não teve um papinho, não é isso? Não marcou encontro, não é isso? Então Jesus já fala, começa no início, nem olha. E depois ele fala, a gente conhece essa passagem, é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Então se olhar para uma mulher, arranca o olho, melhor arrancar. Amém? Então Jesus está indo mais fundo. Mateus 5,33, depois ele continua falando, vamos falar um pedaço. 5,33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Olha para mim, meu irmão. Aí o que o cara faz? O cara chega assim e faz um negócio, né? Faz um negócio, compra um carro, mas ele não jura que vai pagar, amém? Ele chega assim, eu vou comprar o teu carro, tá? Você me dá a chave aqui, e não jura que vai pagar, tá bom? E não jurou, então não está cometendo pecado. Então tá, Jesus vem e explica. Mateus 5,34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, meu irmãozinho, esquece esse negócio de jurar. O Antigo Testamento fala de juramento, né? Ele fala, esquece esse negócio de jurar. Simplesmente fala a verdade. Amém? Meu irmão, olha para mim. Aí a pessoa que é religiosa entra numa de dizer assim, como está escrito isso aqui, eu nunca posso falar nada que pareça juramento. É isso que Jesus está dizendo. Tipo assim, se eu falar, jurei, pequei, vou para o inferno. Às vezes a gente está acostumado muito de falar algumas palavras, a gente até eu juro que nunca fiz isso, né? E falei a palavra jurar. Jesus aqui diz para não jurar. Meu irmão, você falou, você jurou? Não, meu irmão, não é isso não. Ele está dizendo assim, seja verdadeiro. Amém? Seja verdadeiro. Você não precisa jurar, você não precisa de cartório, você não precisa assinar nada. O seu sim é sim, o seu não é não. O que for além disso já é dos malignos. Amém? Está claro? Olha como é que Jesus está nos explicando aqui, meu irmão. E para terminar, só mais dois, tá? Que é só para você saber, tem todo o capítulo 6, todo o capítulo 7, é tudo o sermão do monte, Jesus vai fazendo isso. Vamos lá. Ouviste, 5,38, amém? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Meu irmão, essa daqui eu quero até parar e refletir com vocês, irmãos. Hoje mesmo temos aí notícias na televisão sobre a guerra lá no Oriente Médio. É ou não é? Faz uma interpretação daquela guerra e você vai entender que o que vigora ali até hoje é o olho por olho, dente por dente. Por que Israel atacou com tanta virulência? Porque eu fui atacado. Agora eu tenho o direito de matar todo mundo. Não é, não sou eu que estou falando, não. Escuta o primeiro-ministro falando. Ele está dizendo. E acho que está certo, estou convicto, estou certo, porque inclusive faz menção, misericórdia, as escrituras que dos judeus pararam em Malaquias. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou te falando? Como é que Jesus é necessário para entender o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento fala olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
Mas aquele era um momento, meu irmão, olha para mim, olha para você entender isso aqui, meu irmão. Você falar, Deus fica fazendo pirueta só para me confundir. Não é isso não. Olha para mim que vocês vão entender. Estão comigo? Sei que é sexta-feira à noite, mas já estou terminando, amém? Olha só. Antes desse mandamento, irmã Alice, sabe como é que funcionava? Se um cara furasse o olho do sujeito, o sujeito ia lá e queimava toda a vila do cara. Matava o cara que furou o olho, a família dele, os parentes dele, os vizinhos dele. Matava todo mundo. Era assim que vigorava antes de Moisés. Aí Deus vem e coloca limite na vingança e fala: quem furar o teu olho, você só pode furar o olho dele. Entendeu? Quem te defraudar, você pode tomar de volta o que foi defraudado. Entendeu? Significa o que? Ele está colocando limite no ímpeto destrutivo do ser humano. Por isso, meu irmãozinho, a Bíblia tem propósito em tudo. Esse mandamento tinha um propósito. Porque se antes você não contivesse um ímpeto destrutivo do ser humano, não instituísse padrões de justiça, nós nunca entenderíamos a misericórdia. Para Jesus ensinar o amor, antes a gente tem que entender que a gente não pode fazer tudo, que a gente tem que ter padrões. Entenderam o que eu estou falando, meu irmão? Jesus, veja bem, Deus estava estabelecendo um nível de civilização em 15 antes de Cristo. Está claro, meu irmão? Mas agora nós estamos no tempo de Jesus, o Salvador chegou, as pessoas já entenderam o que é justiça, e Jesus então vai nos ensinar. Lembra daquele negócio do olho por olho, dente por dente? Pois é, aí Jesus vem e fala. 5,39: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amém? Ele está dizendo: se alguém te injuriar, perdoa. Bateu na face, pode bater na outra. Você vai andar comigo uma milha, eu ando 2. Me dá aqui a sua roupa, leva a mochila. Amém? Nada vai me tirar da minha posição. Nem que furem o meu olho, eu não vou revidar. Amém? Estão entendendo a progressividade da revelação? Antes o cara matava um, morria a comunidade inteira. Deus vai e limita a vingança, cria a lei. A ideia é justiça. Eu não posso tudo, eu não sou o centro do mundo, eu tenho que respeitar os outros, e tal, até que agora está preparado agora. Aí Jesus fala: está vendo? Se alguém te fizer um mal, responda com bem. Agora você está preparado para receber a bênção. Amém? Mas o olho por olho, dente por dente estava em função do amor. Amém? Por isso que eu tenho que olhar para Jesus para ler o olho por olho, dente por dente. Senão, meu irmão, daqui a pouco a gente vira o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque o Oriente Médio ainda vive na lei. Sou eu que falo, não escutar o primeiro-ministro. Ele vai citar as escrituras para justificar o que ele está fazendo. Misericórdia. Porque a escritura dele não tem Jesus. E é do outro lado também, né? Também falta Jesus ali, né? Não vou ficar falando aqui porque não precisamos falar dos outros, né? Mas recado está dado. Dos dois lados. Os dois lados que estão lá naquela luta, os dois lados não tem Jesus. E aí um acha que pode matar um, o outro acha que pode matar o outro, pode matar o filho do outro, pode matar o neném, pode matar o bebê, pode até onde? Até a conversão a Jesus, amém? Por isso que a palavra fala, eles também vão ser convertidos, em nome de Jesus. E para terminar, Mateus 5,43: ouviste que foi dito: amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Olha só, quando Deus introduziu o mandamento do amor, ele começou falando assim, olha para mim, meu irmão, ele começou falando assim: ama a sua esposa,
esposa, irmão. Ama o seu filho. Tá? Guarda a tua ira por de fora. Aprende a amar alguém. Lembra quando Jesus ensinou o mandamento da amor pela primeira vez? Ele estava sendo provocado por um fariseu. Aí ele disse: ame ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Mas no final, na última ceia, quando ele está ensinando os discípulos, já preguei sobre isso. Ele fala: ama ao próximo como eu vos amei. Estão entendendo a progressividade? O cara que não amava ninguém, Deus fala: ama o teu. Depois Jesus vem e fala: ama qualquer um como você ama você. Depois ele fala: ama a humanidade como eu vos amei. Ou seja, vocês só fizeram mal para mim, ainda assim eu amei vocês. Um amor sem limite. Está claro, meu irmão? Lá na Escritura do Antigo Testamento, naquele ponto da pedagogia de Deus, era necessário que amasse o próximo e aborrecesse o inimigo. Aí Jesus vem completo e eu termino nessa passagem. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Nós amamos porque antes Ele nos amou. Amém? Mas o homem só pode chegar nesse ponto, meu irmão, de amar o inimigo. E olha que esse ponto é o meu desafio. Se antes ele passou por todo o processo pedagógico de Deus. Amém? Vocês estão entendendo agora como é que a gente tem que ler o Antigo Testamento, meus irmãos? Em nome de Jesus, é assim que a gente faz o exame hermenêutico do Antigo Testamento. A gente interpreta aquelas passagens. Quando, portanto, você vê ali que, né, Deus fala: manda, extermina aquela raça, mata até os bebês de peito. Tem gente que se escandaliza. Meu irmão, você tem que olhar o que aquilo tem a ver com esse grande plano. Amém? Deus intervém na história, às vezes de uma maneira que a gente não compreende. Por quê? Porque ele tinha que preservar o bem, ele tinha que preservar a genealogia de Jesus, porque haveria de vir aquele que iria salvar todos e cumprir toda a lei. Amém? Então a gente tem que fazer esse exame de trás para frente, do Novo Testamento para o Antigo. Para não cansar vocês demais, eu vou aqui só falar uma última coisa. Se você olhar, por exemplo, para um personagem, Davi, que eu citei agora há pouco, Davi vai ter coisas boas e coisas negativas. Por exemplo, ele é um guerreiro implacável. Será que eu devo ser um guerreiro implacável? Eu olho para Jesus, não precisa acompanhar. Mateus capítulo 12, verso 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O juízo é de Deus. Você não tem que fazer justiça. Eu não vou ser como Davi, como um guerreiro implacável que cortava a cabeça dos justos. Está claro, meu irmão? Eu leio Davi com os olhos de Cristo. Mas Davi era humilde. Não era humilde? Ele era humilde, era um homem humilde. E aí eu leio Jesus falando, Lucas 14:11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nisso Davi é legal. Nisso eu vou ser como Davi. Eu vou ser humilde como Davi foi. Davi era rei e dizia: pode levar o reino todo, desde que não tire de mim o seu espírito, ó Deus. Amém? Humilde. Davi era controlado pelos seus desejos. Exemplo disso é aquele adultério com Batseba. Não foi? Estava em casa, fazendo nada, passeando, reizão, viu a mulher ali, gostou, pegou. Posso fazer igual? O que o Novo Testamento me falou? Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Não caia em tentação. Então isso aí, Davi, está errado. Eu não vou ser como Davi. Vocês estão entendendo discernimento, meu irmão? Quando você lê um evento bíblico? Davi, um
homem que erra e acerta. Agora vamos lá. Ele era um cara que se arrependia pelos pecados? Sim. Inclusive esse evento com Batseba, ele não se arrependeu depois? Foi ou não foi? Aí eu leio Jesus falando, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Davi se arrependia. Nisso ele é bacana. E últimos dois. Davi era poligâmico, lembra? Ele tinha várias esposas, não é isso? Posso ser poligâmico então? Porque Davi é um exemplo, Davi é um rei, blá 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 blá. Vamos lá, Mateus 19,4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Continua. Pode adulterar? Desde o início era para ser só um casal. Está errado. E para terminar, Davi colocava todas as suas decisões na mão de Deus. Lembra disso? Vou para a batalha, Deus. O que eu faço? Vai pela esquerda, meu filho. Aí depois Deus falava. Aí já ia para a batalha de novo. Os generais falavam: vamos pela esquerda que deu certo. Voa. Vamos ver o que Deus diz. Aí Deus fala: agora vai por cima. Ele ia ganhar. E aí a gente lê Mateus 6,25. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. E continua até dizer assim: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Busque em Deus que você vai ter a resposta. Nisso aqui Davi é bacana. Está claro, meus irmãos? Então a gente olha para trás, a gente vai lendo a Bíblia com a lente de Cristo e vai compreender exatamente quais são as histórias que estão lá para me advertir quanto ao mal que eu devo evitar, e quais histórias estão lá para me estimular, para me levar a fazer também como aqueles personagens do bem. Amém? Em nome de Jesus, dá aquela salva de palmas no nosso